eu quero te convidar a abrir a palavra em 1 Samuel, capítulo 25. E nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 9. Amém? O tema da mensagem de hoje é: as suas escolhas determinam o seu destino. Amém? Depois, Davi foi ao deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha os seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua esposa era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas o seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: leve minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-o em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando as suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhes dirão. Por isso seja favorável, pois estavam vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e aos seus filhos Davi, o que puder. Até aqui, amém? E deixa a sua palavra aberta. Veja bem, Davi já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel. Mas Davi ainda não tinha sentado ainda no trono, porque Saul ainda reinava. Mas Saul ainda, ele reinava, mas Davi, ele estava esperando o momento certo, o momento de Deus. Mas Saul, ele foi rejeitado por Deus. E o seu ciúme e a sua ira, a sua inveja, começou a perseguir Davi. Ele cismou com Davi. E então ele queria matar um escolhido de Deus. Não sabendo ele que ninguém mata ou esconde aquele quem Deus elegeu ou escolheu. O inimigo pode até tentar, mas ele não tem poder sobre a sua vida. Amém? Deus o tempo todo, Deus, ele livra Davi das mãos de Saul. Então Davi, com seus 600 homens, seus 600 guerreiros, foge para o deserto de Parã. E ali havia uma cidade chamada Herança de Judá, chamada Maom. E Davi estava na terra natal de Nabal. Na terra de Nabal. Nabal era um homem muito, mas muito rico. Era um homem muito próspero. Mas era um homem muito mau. Um homem que pensava em si mesmo. Um homem que era egoísta. Um homem que era duro de coração, dominador, grosseiro. Um homem terrível. Um homem difícil de lidar. Pensa num homem difícil de lidar. Esse era Nabal. E o próprio nome em hebraico, Nabal, significa louco, insensato. Uma pessoa que não tem sabedoria. Em 1 Samuel 25, olha o que diz lá. Vamos lá. 25, fala assim: meu Senhor,
Não deis atenção àquele homem mau. Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Ele era justamente o que o seu próprio nome significava. Meu Deus. Quantos estão entendendo? E Nabal, ele era casado com Abigail. Uma mulher sábia. Uma mulher inteligente, uma mulher generosa. Uma mulher doce, uma mulher delicada, uma mulher bondosa. Então esse homem rico, Nabal, ele tinha um rebanho. Aqui estou entrando só em introdução, amém, irmãos? Já que eu vou começar a pregar. Então, esse homem rico, Nabal, esse homem próspero, tinha um rebanho. E Davi e seus homens fizeram um serviço de guardar a prosperidade de Nabal no deserto. Davi estava ali oferecendo o quê? Uma proteção. Davi estava ali cuidando de algo que nem era dele, mas ele estava cuidando. Porque Davi tinha um coração bondoso. E Davi e seus homens estavam guardando o rebanho de Nabal dos animais selvagens, dos ladrões. E Davi cuidava bem ali. Só que o interessante é que Davi estava ensinando os seus homens, os seus guerreiros, a ter honra. Que nós não podemos liderar de qualquer maneira. Ele estava ensinando para aqueles homens a honra de cuidar, de proteger, mesmo algo que não é seu, que não te pertence. Isso significa visão, postura e linguagem. E era o que Davi tinha. E ele queria passar isso para os seus homens. Então, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, que nós acabamos de ler. Amém? E Davi manda 10 rapazes, 10 homens, né? 10 rapazes para ir até Nabal. Só que o significado da palavra tosquear é no sentido de cortar a lã das ovelhas. Tosquear é o sentido de cortar a lã. Porém, assim como na época da colheita, eles tinham o hábito de fazer uma festa na época da tosquia. Vocês estão entendendo? E quando estava nessa época de tosquear a lã das ovelhas, eles também comemoravam. Eles também festejavam. Não que tosquear significa festa. Amém? Mas esse era o motivo também que eles festejavam. E aí Davi ouviu que os proprietários lá, né, os ricaços, estavam festejando, fazendo ali uma festa no tempo da tosquia. Onde havia o quê? Muita fartura naquele lugar. Muita abundância. E Davi e os seus soldados estavam onde? No deserto. E o que tem no deserto? Então Davi, ele manda os 10 rapazes e fala para eles ir até Nabal. E ali ele explica todos os seus guerreiros que foram até Nabal para cumprimentar ele, para falar para ele que eles estavam ali cuidando da propriedade dele. E ali aqueles jovens levaram a mensagem enviada por Davi. Só que quando eles vão falar com Nabal, sabe o que Nabal fala? Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Meu Deus. Nabal, ele estava rejeitando um escolhido de Deus, em ajudar um escolhido de Deus. Simplesmente ele ignorou para ajudar Davi. E ali
ele rejeita em ajudar um escolhido de Deus. Cuidado com quem você rejeita. Cuidado com o homem de Deus que você rejeita. Cuidado que você fala de um escolhido de Deus. Cuidado que você fala de um pastor de Deus. Cuidado que você fala de um intercessor de Deus. Cuidado que você fala de uma mulher de Deus. Cuidado que você fala de um homem de Deus. E aqui Nabal, ele rejeita em ajudar Davi. Nabal não compartilhou o seu banquete. Tinha muita abundância, gente. Ele pensou em si próprio. Ele não quis nem saber quem era Davi. Nabal não plantou a gentileza. Gosto muito dessa palavra, gentileza. Gentileza gera gentileza, né? Eu esqueci o nome do autor que falou isso. E ele negou ajudar Davi e seus homens. Então esses jovens chegam lá e falam para Davi, né? Talvez Davi, mas seus homens achando que ia ver aquele banquete. É hoje que nós vamos saborear aquele banquete. E de repente, aqueles jovens chegam de mãos vazias. E ainda chega com uma mensagem negativa, que Nabal rejeitou Davi, em ajudar Davi. E Davi ficou furioso. E sabe o que Davi faz? Davi reúne 400 homens armados com espada e falou: nós vamos acabar com tudo. E os 200 homens, que era 600, os 200 ficaram no acampamento. Pensa, gente, 400 homens armados. E ali Davi diz: vou matar Nabal, acabar com tudo. Veja bem, ia acontecer uma tragédia. Ia acontecer uma tragédia. Porque Davi ia fazer justiça com suas próprias mãos. Não faça justiça com suas próprias mãos. Quem guerreia por você é Deus. Amém? Quem guerreia ao seu favor é Deus. Não faça nada pela força do seu braço. E aqui, agora eu vou começar a pregar. Amém? Aqui entra Abigail. Eita glórias. Uma mulher sábia. As suas atitudes eram comportamento diferente do seu marido. É uma mulher que tinha postura. É uma mulher que tinha linguagem. É uma mulher que tinha uma visão diferente. É uma mulher que sabia falar na hora certa. E a sua atitude madura acalmou a fúria de Davi sobre sua casa. Só que antes aconteceu que um servo da casa de Nabal, sempre tem alguém, né, gente? Deus sempre envia alguém. Em tudo Deus tem propósito. E ali o servo escuta, vê tudo ali acontecer. E ali o servo conta para Abigail tudo ali que tinha acontecido. E ela fala: olha, Davi e seus homens cuidou da prosperidade do seu marido. Dia e noite eles fizeram ali como um muro de proteção para cuidar das ovelhas. E Davi enviou os 10 rapazes, os mensageiros, para saudar o nosso Senhor. Mas ele insultou aqueles jovens, enviado por Davi, ungido rei pelo Senhor. Meu Deus. E o servo fala com ela: faz alguma coisa, porque pelo que eu conheço de Davi, não vai sobrar um para contar a história. O servo alertou Abigail. Sabe por quê? Porque ele via nela uma mulher que causava diferença. Ele alertou ela. Mas Deus conhecia o coração de Abigail.
Assim como o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhecia o coração de Abigail, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Deus que te vê. Amém? Quando Deus tem propósito, Ele envia alguém para mudar situações improváveis. Quando Deus tem propósito, Ele envia alguém para mudar situações difíceis. Deus sempre vai enviar alguém para mudar uma situação difícil por causa do seu coração. Amém? Por causa do seu coração. Deus, Ele muda a situação difícil por causa do seu coração. E Ele mudou a situação de Abigail por causa do coração dela. Deus transforma guerra em paz. Porque Deus conhecia Abigail. Ele conhecia da sua postura. Ele conhecia a sua visão. Ele conhecia, Pastor Júnior, a sua linguagem, o seu posicionamento, o seu coração. Porque o Senhor olha para o nosso coração. Lembra de Davi? Samuel olhando os outros irmãos, Deus falou, não, Samuel, eu olho o coração, não é o físico, é o coração. Amém? E assim como Ele nos conhece. E Abigail, ela não perdeu tempo. Ela não perdeu tempo. O seu posicionamento mudou o seu destino. Assim como o tema dessa mensagem, as suas escolhas determinam o seu destino. E aqui no versículo 18, vocês podem ir lá acompanhar, fala que imediatamente, ela não perdeu tempo. Imediatamente, ela pegou a comida, ela preparou o banquete, ela fez tudo ali muito rápido, com muito amor. E ela foi ao encontro de Davi. E Davi estava vindo com os 400 homens furioso. E ele encontra no caminho com uma intercessora. Aquela mulher, quando abriu a boca, aquela mulher desarmou Davi. Porque aquela mulher, ela transbordava a verdade. Aquela mulher, ela transbordava a diferença. A sua linguagem era diferente. A sua postura era diferente. O seu posicionamento era diferente do seu marido Nabal. E a sua visão também era diferente. Vocês estão entendendo? As palavras daquela mulher trouxe vida para a sua casa. Mesmo tendo um marido mau, terrível, como era o marido dela. Aquela mulher não pensou somente nela. Talvez ela poderia pensar assim, tem um marido horrível mesmo, então é que morra. Ela não pensou isso não. Não. Mesmo sendo ruim, aquela mulher, ela não pensou nisso. Ela pensou em todos da sua casa. E o seu posicionamento mudou a história e o destino da sua casa através do seu posicionamento. Aleluia, glória a Deus. E eu te pergunto nesta noite, o que eu e você tem manifestado com os nossos lábios tem gerado vida nas pessoas? O que eu e você tem falado tem trazido e tem gerado vida nas pessoas lá fora? A minha e a sua postura tem gerado mudança nas pessoas? A minha visão e a sua visão tem sido diferente? Tem trago transformação de verdade?
A nossa postura tem que impactar pessoas. Abigail nos ensina nos dias de hoje, aqui e agora, a importância do legado. Hoje eu estou aqui falando dessa mulher, porque ela deixou o legado pela sua visão, a sua postura, o seu posicionamento. Hoje eu estou aqui falando dela. Daqui a um tempo, as próximas gerações podem estar falando de mim e de você, de uma mulher posicionada, de um homem posicionado, de um homem com visão, uma mulher com uma visão diferenciada. É nisso que Abigail está nos ensinando nessa noite. Mas para termos a mesma linguagem, para termos a mesma visão e o mesmo posicionamento, a mesma postura, nós precisamos carregar a presença de Deus. Só assim nós vamos alcançar o nosso propósito. Porque não adianta ter visão se não tiver presença. Não adianta ter postura se não tiver presença. Não adianta ter linguagem se não tiver presença. Se você não tiver cheio para transbordar, não adianta. Precisamos transbordar. Precisamos da presença e da dependência de Deus. E só assim nós vamos ter uma visão curada. Amém? Vocês estão entendendo a palavra? Então Davi e seus soldados estão descendo. E ali ela os encontrou. E ali Davi estava falando ali com os soldados, né? Com os guerreiros dele. De nada adiantou os bens daquele homem no deserto. Que nada se perdesse. Davi falando, né? Ele me pagou o bem que eu fiz a ele com mal. E Davi estava indo vingar. Não pague o mal com mal. Mesmo que você foi rejeitado um dia, não pague o mal com mal. Mesmo que você não foi amado, não foi aceito, não pague o mal com mal. Porque você tem um Deus que te ama. Um Deus que cuida de você. Um Deus que não te abandona. Um Deus que te aceita. Um Deus que te cura, que te sara, que guerreia por você, que cuida de você. E quando Abigail veio, ela viu Davi. E a palavra fala que ela se prostrou. Ela se prostrou. Sabe por quê que ela se prostrou? Porque ela enxergava. Ela enxergava honra em Davi. Ela reconhecia quem Davi era. O escolhido de Deus. O ungido de Deus. Rei. Um homem que carregava a presença. Ela sabia que Davi também tinha uma postura. Ela também sabia que Davi tinha uma linguagem diferente. Que Davi também tinha uma visão diferente. Ela reconhecia isso. E por isso ela se prostrou. Ela sabia quem Davi era. Porque a visão de Abigail era uma visão curada. Então Davi se comoveu com a sua postura. Davi se comoveu com a postura daquela mulher. E Davi perdoou aquela situação. Davi, ele perdoou aquela situação. E aquela mulher, ela volta para casa com sua bênção. Aquela mulher volta para sua casa com a sua resposta. Ela volta para sua casa em paz, trazendo a sua vitória. Aleluia! Por causa de um posicionamento. As suas escolhas determinam o seu destino e o que você escolhe para você hoje. Escute,
Visão alinhada, linguagem curada. Postura alinhada, posicionamento estabelecido. Ou seja, se você tiver uma visão alinhada, você vai ter uma visão curada. Se você tiver uma linguagem alinhada, você vai ter uma linguagem curada. Se você tiver uma postura alinhada, a sua postura também será curada. Aleluias. Estou quase acabando. E Abigail, ela, ao retornar para o seu lar, ela encontra o seu marido fazendo um banquete. Meu Deus, outro banquete. E a palavra fala que ele estava alegre do vinho, bastante bêbado. E a palavra fala que ela não falou nada com ele. Olha a sabedoria dessa mulher. Uma atitude sábia faz toda a diferença. Uma linguagem curada faz toda a diferença, gente. Uma mulher sábia faz toda a diferença na sua casa. Um homem alinhado faz toda a diferença no seu lar. E aí no outro dia, quando Nabal estava sóbrio, Abigail, sua esposa, sábia, inteligente, posicionada, aleluias, ela contou tudo o que tinha acontecido. Ele não sabia de nada. E a palavra fala que ele sofreu um ataque, ficou paralisado como pedra. E a palavra fala que cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. O próprio Deus feriu Nabal. O próprio Deus. Abigail, mesmo tendo um marido difícil, grosseiro, arrogante, ela não guardou mágoas dele. Ela continuou honrando seu marido. Porque a sua postura era uma postura de uma mulher curada. Quantas mulheres nessa situação talvez não fariam como ela, né? Mas ela nos ensina a ser diferente. Não guarde mágoas daqueles que te rejeitaram. Não guarde mágoas daqueles que te abandonaram quando você mais precisava de alguém. Não guarde mágoas quando você fez o bem e você recebeu o mal. Não guarde mágoas daqueles que te apontaram quando você precisou somente de um abraço. Não guarde mágoas e nem ressentimentos. Os ressentimentos e mágoas abortam o nosso propósito. Os ressentimentos e mágoas atrasam o nosso propósito. As suas escolhas determinam o seu destino. Qual que é a sua escolha nessa noite? As mágoas e ressentimento cegam a nossa visão. Rouba a nossa celebração. Os ressentimentos, eles paralisam a nossa fé. De você ver soluções. Não guarda mágoas. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Que Nabal, que você guarda no seu coração hoje, que te faz mal, que ele precisa hoje morrer para você alcançar o seu propósito? É a rejeição? É o abandono? É os traumas que você viveu?
é o abuso, é a falta de perdão, que Nabal você esconde dentro de você, que precisa hoje morrer para você alcançar o seu chamado em Deus. As suas escolhas determinam o seu destino. Você vai continuar alimentando sua dor ou você vai viver o seu propósito? Você vai ser o seu trauma ou você vai viver o seu propósito? Você vai ficar ainda paralisado ou você vai viver o seu chamado em Deus? As suas escolhas determinam o seu destino. Você escolhe aonde você quer chegar. Porque Deus, Ele quer que você avance, mas você tem a escolha. Ele respeita a sua decisão. Perdoa quem você precisar perdoar. Aceite o perdão e perdoa também. O perdão é uma decisão. O perdão é libertador e é uma escolha. Se você escolhe perdoar, você está escolhendo ser livre. Se você escolhe perdoar, você está escolhendo amar. O Senhor te convida hoje a sentar na mesa com Ele. Mas antes, Ele quer limpar o seu coração dos nabais que existem aí dentro. Na mesa, para sentar na mesa, é desarmar mesmo. É sem resistência humana. Se quebranta, se entrega, mergulhe na presença. Ele quer mudar a sua visão, Ele quer curar a sua visão, Ele quer mudar a sua linguagem, Ele quer mudar a sua postura. Oh, aleluias. Mas é você que escolhe. Oh, Jesus. O Senhor está aqui neste lugar, igreja. Oh, Pai. Ele está sentado na mesa te esperando. Mas Ele espera que você tire esse Nabal que está no seu coração. Hoje é a oportunidade perfeita para você sentar na mesa com Ele. Mas é você que decide, porque Ele já está te esperando. Mas a escolha é sua. A escolha é sua. Porque o Senhor, Ele não é invasivo. Ele não quer um relacionamento forçado, não. Ele quer algo espontâneo, uma entrega verdadeira. E Ele quer limpar o seu coração dos nabais que têm sufocado a sua vida, os nabais que têm te prendido, os nabais que têm te machucado. Você é livre para sentar na mesa com Deus, com o Senhor. Você é livre. Você é livre. Você foi pago por um preço de sangue. Então Davi fica sabendo que Nabal havia morrido. E ele, ungido rei, foi buscar Abigail. E ele, ali, ele quer casar com ela. E ele toma ela como esposa. E a vida daquela mulher foi transformada. A história daquela mulher foi mudada. A história daquela mulher foi mudada através do seu posicionamento, a sua atitude madura, a sua conduta, a sua visão. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Davi vai ao encontro daquela mulher para casar com ela. O rei
está vindo ao seu encontro. O Rei está vindo ao seu encontro. E Ele quer sarar suas feridas. Se entregue nessa noite. Entregue o seu coração a Ele. Entregue o seu coração a Ele. Se desarme. Se entregue. Se entregue, mergulhe, se quebranta. Ele quer te encontrar. Ele quer te encontrar, Ele te chama nessa noite. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Agora é você e Ele. Você e Ele. Ele vem a seu encontro. Me derrama, dizer que te amo. Me derrama, dizer te preciso. Me derrama, dizer que sou grato. Me derrama, dizer que és formoso. Você e Ele. Dizer que sou grato. Só você e Ele. Ele te chama nessa noite. Se revele a Ele quem você é. Revele para Ele o que você precisa.